Olá pessoal, vamos falar de computação gráfica, segredos e soluções, fazer um resumo do que falaremos nessa unidade. Bitmap e vetor. O que é bitmap e vetor? Como criar? Como obter? Falaremos sobre isso. O que é? Como criar? Como obter? Formatos de arquivos, resolução, é para impressão ou é para web? Os formatos PSD, TIFF, JPEG e GIF. A gente tem que entender para qual sistema vai a nossa imagem e se vai ter compressão com perda ou compressão sem perda, se utilizaremos até 256 cores, isso na hora de fazer a nossa exportação no CorelDRAW. Então, qual formato usar? E também veremos um pouco sobre fotografia digital, internet e sites. Bitmap e vetor. O que é? Bitmap ou mapa de bits são em padrão de grade, ou seja, uma imagem formada por pixels, semelhante a papel quadriculado. Uma fotografia digitalizada ou a foto que você bate na sua máquina fotográfica digital, ela é um bitmap. Vetor é um desenho que utiliza comandos e fórmulas matemáticas para se formar. O exemplo são os cliparts do CorelDRAW. Aqui nós temos duas figuras e ampliadas a gente mostra no cachorrinho de cima que o aumento mostra os pixels individuais de um bitmap. Ou seja, se você der zoom no CorelDRAW numa figura que é um vetor, você não verá os quadradinhos, porque toda vez que você dá zoom, ele apresenta na tela as operações matemáticas, ou seja, as curvas, os nós, você não vê, você vê dessa maneira aqui no CorelDRAW, os nós, as ferramentas de controle e a curva. Então, o aumento de um objeto vetorial não dá para ver bitmap, porque ele não tem. Não dá para ver pixel porque ele não é formado por pixels. Ok? Então, quando você vai exportar uma imagem no CorelDRAW, e é para você usar como papel de parede, por exemplo, do seu Windows, ou para mandar para um amigo um convite por e-mail, tem que estar em JPEG ou GIF, dependendo das cores, e você vai ter que escolher na exportação quantos pixels, quantos quadradinhos, quantos indivíduos ali, quantos pixels individuais serão formados, terão na sua imagem, né? E os gráficos vetoriais, eles têm uma margem suave, pois as formas são matematicamente definidas. Então, em vez de serem mapeadas para pixels individuais, eles são em forma matemática. Bitmaps e vetores. Como criar? Bom, o bitmap você pode fazer por fotografia digital, escanear uma figura, desenhar ou pintar em um programa de tratamento de imagens, se você for no Photopaint ou no Photoshop. E também tem como você exportar no CorelDRAW, transformar um vetor em bitmap e ao contrário também, transformar um bitmap em vetor, que é a vetorização, né? E como fazer um vetor? A gente pode pegar um clipart já pronto, de um desenho já pronto, desenhar um vetor no CorelDRAW, vetorizar o bitmap e transformar em vetor. Aqui nós temos o CorelDRAW, programa de layout que trabalha com vetores e aceita bitmaps nos arquivos. Todo arquivo CDR pode ter vetor e bitmap dentro dele. Photoshop, ele é um programa para bitmaps. Ele também mantém algumas ferramentas que guardam no seu arquivo PSD informações vetoriais, que é a ferramenta de
de criação de vetor para recorte. Como obter um bitmap? Pelo scanner, pela máquina fotográfica, por uma filmadora, né, por uma tablet, que é uma mesa digitalizadora, e por cliparts, que a gente pode encontrar no mercado ou numa banca, em livrarias a gente encontra revistas que vendem cliparts. E o vetor também pode ser obtido, a gente pode criar por todas esses meios, só que diretamente por cliparts e por uma mesa digitalizadora, ou o nosso mouse também fazer um desenho, né? E indiretamente vem pelo scanner, daí tem que vetorizar, e pela filmadora e por uma máquina fotográfica também dá para fazer um vetor por cima de uma imagem, ou transformar uma foto realista em um desenho clipart mais simples, né? Formatos de arquivos. Resolução. A gente tem que primeiro analisar se a gente vai usar a nossa imagem, será impressa ou vai para a web. Então a gente tem que escolher o tipo de cor, porque aqui a gente tem as 4 cores do processo: ciano, magenta, amarelo e preto, do processo impresso, né? Então você não vê qualquer ponto nessas caixas, porque elas estão impressas com 100% de cada cor, nessas caixinhas aqui. Mas a imagem, se você olhar num livro impresso, você não impresso o ciano, magenta, amarelo e preto, você vai ver 100%. Mas a imagem à direita é uma combinação dessas 4 cores. É possível ver os pontos de cada uma delas no aumento. E aqui estão as retículas que são feitas para poder imprimir uma imagem de diversas cores. A gente tem o formato PSD, que é do Photoshop. Quando a gente salva uma montagem, por exemplo, a gente salva em PSD para não perder as informações de efeitos, de vetores que a gente colocou lá, né? E tem aqui o formato TIFF, que ele serve tanto para Mac quanto para PC. Então é uma coisa que a compatibilidade será forte aqui, levar um TIFF para Mac ou para PC. Ele guarda também informações de transparência e dá para você trocar de um sistema operacional com outro e plataformas diferentes. O JPEG também é um formato já que está dentro das máquinas fotográficas, porque ele tem uma boa compressão, tem uma perda, dependendo da compressão, mas é uma perda que engana os olhos, dá para usar, dá para enganar, né? O GIF é um formato para imagens simples, com poucas cores, até 256 cores. E aqui a gente tem uma imagem do livro que a gente já vai mostrar a bibliografia, que são as vantagens da impressão. Impressão versus web, ou seja, a impressão você pode levar até para ler no banheiro, ler na banheira, que não tem problema. E a web, se você trouxer o seu notebook para dentro de uma banheira, você pode levar um choque, né? E falar sobre cores. Qual formato a gente vai usar? Então, a gente tem que ver que no padrão RGB, a cor vem através do monitor, vem direto nos seus olhos. Então, ela é por luz emitida. E a cor CMYK, ela é por luz refletida, ela bate no objeto e volta nos seus olhos, né? Então é o padrão de cores CMYK, é o da impressão na gráfica. E o outro padrão de cor é a paleta, que a gente pode personalizar a paleta, né?
usando cores RGB, a gente faz uma paleta especial. Por isso que a gente salva, às vezes, no formato GIF com uma imagem que seja um logotipo, ou seja, uma imagem com poucas cores, sem muitos detalhes. A gente pode salvar em .gif para web ou para mandar por e-mail, né? Então, antes de escolher um formato de arquivo, é bom entender sobre as cores. Esta imagem desse cachorrinho aqui com as suas cores planas, seria melhor salvar como arquivo GIF, porque vai reduzir o tamanho do arquivo e também a gente não vai ter perda na informação dos pixels. E essa imagem, como ela é mais realista, é uma foto, com as suas sombras, com as suas cores, é melhor salvar como JPEG, né? O JPEG vai, além das 256 cores, ele pode chegar, ele guarda a informação RGB, a 16 milhões de cores. Continuando, falando sobre fotografia digital, a gente pode reparar na hora de comprar um equipamento como que leva da máquina para o computador, e também a gente tem que observar os acessórios que acompanham essa máquina, né? O seu equipamento. Se você for comprar uma máquina para trabalhar com CorelDRAW, para trabalhar com criação ou arte gráfica, é bom você avaliar, ver se ela tem, qual que é o tipo de disquete, qual que é o tipo de bateria, o tipo de conexão, para você ter um equipamento que vai te atender nas suas necessidades na hora de atender um cliente. E para a internet, você pode criar o layout no CorelDRAW e depois transformar esse layout, colocar em um software livre, como eu uso o E107, eu crio as imagens no CorelDRAW, levo para um tema básico do E107. Quem quiser conhecer é e107brasil.net. É um sistema de gerenciamento de sites. Aqui a gente tem uma piadinha que é o seguinte: 50 a hora. Se o cara ficar olhando o seu cliente, é 100. E se o cliente tentar ajudar, 200 a hora. Né? Isso daqui é uma piadinha, porque funciona mesmo, porque quando você tem um cliente do seu lado, o serviço demora muito mais, não é isso? E online para o mundo, quem não tem um site hoje, né? Então, se você tem uma criação, quer mostrar o que você faz, ou quer criar uma empresa, crie também um site para ela. Faça as imagens no CorelDRAW e lembre-se sempre de salvar com resolução inferior a 96 dpi. Para a internet, não adianta salvar com informação de muitos pontos por polegadas, né? Muitos dpis. E os créditos desta apresentação eu trago aqui. A bibliografia recomendada é Web Design para Não Designers, da Robbie Williams, com John Tollett. Ele é um livro que você encontra em qualquer livraria. Também tem o da mesma autora aqui, da Robbie Williams, que é o Design para Quem Não é Designer.